Ora viva! Sintam-se por mim cumprimentados. Eu sou Altafo Ibrahimo, a sua melhor companhia para todas as terças-feiras aqui no Diálogos Educativos, onde palavras iluminam caminhos na Mindcast TV. E para que continues a assistir às nossas programações, siga aí nas páginas das redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e TikTok, Mindcast TV, para que continues a acompanhar Diálogos Educativos, entre outros programas. E para hoje nós trazemos um debate bastante interessante para aquilo que é a sociedade e a educação no geral. Nós falaremos da inteligência artificial no processo de aprendizagem e ensino. Bem, o que é isso de inteligência artificial, Altafo? A inteligência artificial é um campo da computação que desenvolve sistemas capazes de realizar tarefas que normalmente exigiriam inteligência humana, como aprendizado, reconhecimento de padrões, tomada de decisões e processamento de linguagem natural. E discutir sobre a inteligência artificial no processo de ensino e aprendizagem é essencial, pois essa tecnologia está transformando a educação de diversas maneiras. E ninguém melhor para debater conosco sobre este tema, senão diretamente da América Latina, diretamente do Brasil, o nosso convidado especial, Denis Porto Renor, jornalista, fotógrafo e documentarista, livre-docente em Ecologia dos Meios e Narrativas Imagéticas pela Universidade Estadual Paulista, mestrado e doutorado em Comunicação Social pela Universidade Metodista de São Paulo e graduado em Jornalismo pela Universidade do Vale do Paraíba, que desenvolveu sua dissertação de mestrado sobre produção e exibição de cinema documentário na internet. E seja bem-vindo a Moçambique, seja bem-vindo ao nosso programa Diálogos Educativos, Denis. Obrigado, para mim foi um prazer estar aqui e conhecer Moçambique, conhecer essa cultura maravilhosa e conversar sobre esse tema para mim é sempre muito gratificante. Muito bem, sem mais delongas, nós percebemos que o uso da inteligência artificial na educação traz muitas oportunidades, mas também apresenta diversos desafios significativos. Para que as pessoas que estão aí em casa consigam perceber de forma clara e objetiva o que é inteligência artificial e sua importância no processo de ensino e aprendizagem. Bom, inteligência artificial é algo com a qual nós convivemos há muitos anos já, né? Inicialmente de forma muito superficial, e hoje já é uma realidade no nosso cotidiano, uma realidade irreversível, inclusive, né? Inteligência artificial nada mais é que a automatização de algumas tarefas. Então, poderíamos considerar inteligência artificial tudo que é automatizado. E que tenha uma certa independência nas ações, nas atitudes. Desde um robô que vai limpar a sua casa, que vai ficar só que ele vai mapear a sua casa, né, o ambiente que ele vai limpar, até o famoso ChatGPT e o DeepSeek, que agora surgiu, que vem da China, onde você pode ingressar informações, ingressar necessidades, você define parâmetros, e esse ambiente, essa plataforma, executa um serviço para você, né? Então, a inteligência artificial ela é irreversível. Eu posso ter um texto que acabo de escrever em português e quero traduzi-lo para o mandarim. Eu coloco dentro da inteligência artificial, coloco no ChatGPT e peço essa tradução. Ele vai fazer uma tradução, muitas vezes com uma qualidade muito próxima de um tradutor humano, né? E isso para a educação facilita muito, né? Não somente na educação, mas na educação isso facilita muito. Ele serve como uma ferramenta para executar tarefas. Por outro lado, isso gera preocupações. Até que ponto essas tarefas são tarefas que vão nos dar suporte ou eles vão fazer o nosso trabalho. Né? Eles vão fazer tarefas que vão nos ajudar, mas até que ponto essas tarefas que vão nos ajudar vão atrapalhar a vida de outras pessoas. Por exemplo, do tradutor. Se eu começo a usar sempre o ChatGPT para fazer tradução, do que vai viver um tradutor? Acaba reduzindo aquilo que é a possibilidade de emprego para certas pessoas. Exatamente. Então, na verdade, é uma tecnologia que vem para nos ajudar, mas se nós não tomarmos cuidado, ela vem para nos destruir também, como humanidade, que é o que nós somos.
Bem, como é que a inteligência artificial pode ajudar a desenvolver habilidades como criatividade e pensamento crítico nos humanos? Então, esse é um ponto de limitação da inteligência artificial. Quando você pensa em criatividade, né, em pensamento crítico, são pontos que exigem do criador, né, algo chamado livre-arbítrio. Livre-arbítrio, raciocínio lógico, mas o lógico também é emocional. A máquina não tem o emocional, só o lógico. E isso só é possível se o criador vivenciar. Exatamente. A sua história de vida, ela te ajuda a construir as suas interpretações, o seu pensamento crítico, o seu raciocínio lógico e criativo, enquanto que a máquina ela segue uma padronização de programações. Né? São informações que nós, seres humanos, colocamos dentro dela, né? E ela segue aquilo. Por isso que até agora há pouco, até hoje em dia, nós ainda podemos falar que a inteligência artificial, de fato, ela não é inteligente. Ela é um grande depósito de informações descobertas por nós, desenvolvidas por nós. O problema chega quando nós começamos a pensar na inteligência artificial generativa, que é algo que deve estar por acontecer em algum momento, que é a inteligência artificial criando seus próprios conhecimentos, se autoprogramando. Muito bem, num contexto educacional, a inteligência artificial pode realmente melhorar a aprendizagem dos alunos ou apenas facilitar simplesmente o acesso à informação? Não. Ela certamente vai melhorar o acesso à informação. Melhorar a aprendizagem dos alunos, quem vai fazer é o professor. O professor que ele que vai ter que, inclusive, ser criativo para trazer a inteligência artificial como uma aliada, né? Porque o responsável pelo processo de educação é o professor com os alunos. Não existe um responsável único, mas o condutor é o professor. O professor não pode passar essa responsabilidade para a máquina. E um dono de uma instituição de ensino, por exemplo, ou um pai que acredita que a inteligência artificial vai fazer o processo, está equivocado. Vai construir outro reprodutor de conhecimento, não é um criador, um pensador. Muito bem, ainda neste contexto sobre o papel do professor na era da inteligência artificial, nós sabemos que Moçambique está no início de desenvolvimento de políticas para o uso da inteligência artificial na educação. E há medo que a inteligência artificial substitua professores em algumas funções, reduzindo oportunidades de emprego, como aqui já havíamos referenciado. E muitos professores em Moçambique não têm a formação suficiente para usar ferramentas de tecnologia de inteligência artificial no ensino. A inteligência artificial pode substituir o professor em algum momento? Então, essa é uma preocupação que todos nós temos que ter, né? Pois é. Ela pode substituir? Ela pode substituir. Ela tem condições de substituir com a mesma qualidade ou uma qualidade melhor? Não terá, não terá. Porque ser professor não é só transferir conhecimento. Ser professor é auxiliar na construção do aluno como um cidadão. A cidadania não se aprende na matemática. A cidadania é a soma de experiências. Né? Então, eu posso conversar com você sobre cidadania. As suas experiências de vida, somadas às minhas experiências de vida, vão fazer com que, depois da conversa, nós dois sejamos pessoas melhores. Ou não. Depende da nossa conversa, do teor da conversa. Mas isso daí a máquina não passa. Agora, corre-se o risco de pensarmos em substituir, pelo menos parcialmente, a sala de aula por máquinas. Né? E não é um problema de Moçambique, é um problema do mundo inteiro. Eu tenho um amigo que é professor da Universidade da Califórnia, em São Bernardino, e ele tem um centro de investigação lá sobre tecnologias, comunicação e educação. E ele está hoje a investigar de que forma a inteligência artificial vai nos ajudar e não nos atrapalhar, não nos destruir. O nome dele é Diego Boniglia. Nesse aspecto, eu vejo que a inteligência artificial ela é algo novo para todos nós. Então você falou, né, os professores de Moçambique vão ter que passar por uma capacitação. Na verdade, o mundo inteiro. A minha universidade hoje está a promover capacitações para o uso da inteligência artificial pelos professores, porque é algo muito novo. Essa inteligência artificial que nós conhecemos hoje
né, do ChatGPT, DeepSeek, essas tecnologias que estão mais acessíveis a nós, essa inteligência artificial, ela é muito nova, ela tem menos de 2 anos. 2 anos, vai. Um pouco mais de 2 anos em alguns aspectos, mas 2 anos. Então você tem ainda muito que aprender a fazer com ela. E nesta mesma abordagem, como é que a inteligência artificial pode ajudar os professores? Por exemplo, auxiliando na construção de conteúdos que ele já conhece. Ele não vai pedir para o computador formatar a aula dele. Ele vai ter que entrar com os parâmetros e a inteligência artificial vai auxiliar numa busca de uma informação mais rápida. Por exemplo, ele quer um exemplo sobre como se planta flores no vaso, no escuro, em ambientes fechados. Aí ele vai buscar na inteligência artificial exemplos que vão, mas ele tem que saber plantar, né? Tem que ser no contexto da realidade que se vive. Em Moçambique, a princípio, ou melhor, num contexto em que, debaixo da realidade em que eles se encontram. Exatamente. O inteligência artificial não serve para ensinar no lugar dele. Ele tem que conhecer aquela realidade e tem que conhecer aquele conhecimento. Pois. Né? Tem que dominar aquele conhecimento. É como se eu sou professor de fotojornalismo na universidade no Brasil, na licenciatura. Eu não posso esperar que a inteligência artificial vai dar aula de fotografia no meu lugar. Eu sou o professor. Agora, se eu tiver que buscar uma referência, um filme ou uma informação sobre o Cartier-Bresson, ela pode me ajudar. Ela facilita, ela agiliza esses processos. Muito bem, num ponto muito interessante a respeito da educação também, que é inclusão e acessibilidade. É notória a desigualdade de acessibilidade da educação em Moçambique em vários pontos geográficos. É uma realidade, especialmente em zonas rurais. Em Moçambique é uma realidade. E muitas escolas têm acesso limitado à internet e equipamentos tecnológicos. Como é que se pode garantir que as escolas, inclusive as públicas, tenham acesso às mesmas tecnologias de inteligência artificial? Então, a inteligência artificial, ela deve estar, se é para ser utilizada corretamente, não em sala de aula. Ela deve estar sendo utilizada pelo professor. Né? Então, basta ter um computador conectado à internet e um acesso à inteligência artificial para que ele possa ter essa acessibilidade. É óbvio que nem todas as escolas vão ter esse computador, né, com essa acessibilidade. Eu falo isso, a realidade do Brasil é muito parecida com a de vocês. Né? Eu vivo no estado de São Paulo, que é o estado mais rico do Brasil. Ok. E assim, é agressiva a diferença de riqueza entre o estado de São Paulo e os demais. Quase metade da riqueza produzida no Brasil é feita no estado de São Paulo. Nós temos mais 23 estados. Então, imagina só como está desigual essa distribuição. E ainda no estado de São Paulo, nós temos problemas de acessibilidade. Por exemplo, durante a pandemia, nós começamos a ter aulas virtuais e nós tínhamos vários alunos que não tinham nem computador, nem celular e nem internet. Então, estou a falar do estado de São Paulo. Como faríamos? Né? E aí a universidade começou a buscar doações de equipamentos. Começou a fornecer pacotes de dados para os alunos. Mas, percebe, é algo que ainda existe uma desigualdade. Então, esperar em sala de aula, que você tenha uma sala de aula com computador, com internet para uso do ChatGPT, não é essa a proposta. Né? O professor, se ele tiver a depender disso para dar aula, ele não vai conseguir ser professor. Aí ele mesmo vai acabar com a profissão. Não precisa nem da inteligência artificial. Né? Ou melhor, ele deveria começar com a profissão, que é ser professor, porque se ele faz isso, ele já não está sendo professor nesse momento. Pois é, a inteligência artificial pode tornar a educação mais acessível para alunos com deficiência ou dificuldades de aprendizado, no seu ponto de vista? Então, é que, na verdade, nós sempre pensamos na inteligência artificial como uma responsável por isso. Exato. Eu não vejo a inteligência artificial como uma responsável única disso. Ela sempre tem que ser vista, no meu ver, como professor que sou, além de investigador, né, como uma ferramenta facilitadora. Né? Então, do mesmo jeito que a inteligência artificial pode auxiliar nisso, o giz pode auxiliar. Né? A parede para você desenhar também pode auxiliar. A fotografia pode auxiliar. Né? Porque quem vai facilitar de fato, é o professor. Muito bem.
Olhando aquilo que será o futuro da educação com a inteligência artificial, uma vez que temos a inteligência artificial nas nossas vidas, cerca de 2 anos e meio, como aqui deixamos ficar. A inteligência artificial vai revolucionar completamente o sistema educacional dos alunos nos próximos anos. Isso é possível vislumbrar. Como é que imagina a sala de aula no futuro com o avanço da inteligência artificial? Eu imagino uma sala de aula que trabalhe com metodologias ativas da educação. Metodologias que se aproximam das ideias do George Siemens, que era um educador canadiano, né? Que é um educador canadiano, a ideia do conectivismo. Porque se você, daqui a alguns anos, tiver acessibilidade, tiver condições dos alunos usarem a inteligência artificial como uma ferramenta em sala de aula, o que você vai ter que fazer é buscar um processo de construção educacional. O conceito de educação, nós pensamos sempre no ensino-aprendizagem. Na verdade, o principal conceito de educação é transformação. E a transformação tem que ser dupla, tem que ser de duplo caminho, né? O professor também tem que se sentir transformado. Pois. E esse processo, ele sendo conectivista, que é a proposta do George Siemens, né, que é uma metodologia ativa de educação, você vai fazer com que o aluno seja um dos construtores da informação, daquele conhecimento. E aí ele vai usar o ChatGPT como ferramenta e não como construtor. Vou dar um exemplo do que aconteceu na semana passada, quando eu cheguei aqui em Maputo. Uma aluna pediu para eu enviar um link de um documentário que ela deveria assistir e fazer uma resenha. O documentário tinha quase 2 horas de duração. Né? Eu mandei para todos os alunos isso. E ela me escreveu e falou: professor, eu não consigo achar, por favor, me envia isso. Eu enviei. Em 6 minutos e meio, ela me devolveu a resenha feita. Isso significa que não foi ela que fez. Não foi ela que fez. Pois é, porque estamos a dizer que é um vídeo de 2 horas. Exatamente. E não é possível fazer uma resenha. Em 6 minutos que ela teve acesso ao vídeo, estamos a dizer que ela fez essa resenha. Não é possível. Não é possível. Exatamente. Então, quem fez chama-se ChatGPT, chama-se DeepSeek. Ou seja, alguém em algum lugar do planeta havia feito uma resenha. Esse programa fez um rastreamento de conhecimento na internet, armazenou esse conhecimento, e aí ela pediu essa resenha, e ele reformulou a resenha que havia sido feita. Isso daí não é processo de aprendizagem, certo? Isso não é processo de aprendizagem. Agora, se ela assiste, ela pode, a partir daquilo, encontrar o documentário pelo ChatGPT, e depois ela buscar reflexões sobre esse documentário pelo ChatGPT. Ela confronta tudo isso, ela ia gastar umas 5 horas aí, mas ela ia fazer uma bela resenha. Poder fazer uma bela resenha. Exato. E uma vez que a inteligência artificial acaba, como aqui acabamos conversando, que pode acabar limitando o processo criativo dos humanos, existe algum risco de dependência excessiva de tecnologia na educação em que limite este mesmo processo criativo? Total. Existe uma dependência total. Na verdade, hoje nós já somos dependentes de várias inteligências artificiais. Nós somos dependentes, por exemplo, do corretor de texto. Quando você escreve muito no seu telefone celular ou no seu computador, você já esquece todas as normas da língua portuguesa, de pontuação, de acento, ortográficos. Exato. Né? Nós já somos dependentes, por exemplo, do Google Maps ou do Waze, depender do que você utiliza, para você se locomover. Nós não temos mais, como seres humanos, eu falo sobre nós, humanidade. Isso é inteligência artificial. Nós já não temos mais capacidade de condução sem um mapa de apoio como esse. Né? Nós já somos dependentes do telefone celular para saber o número do telefone dos familiares. Eu, por exemplo, não sei de cor o número dos meus filhos, o número da minha esposa. Eu tenho que olhar o telefone celular e encontrar o número dela. E se acabar a bateria, eu não falo com ela. Então, nós já temos essa dependência. Agora, imagina isso em termos profissionais, em termos educacionais. Significa que nós vamos nos transformar em seres obsoletos, que não servimos para nada sem aquilo. Né? E
Muito bem. Como é que se pode trazer a veracidade de informações como professor? Como é que se pode trazer a veracidade de informações que os alunos, os estudantes trazem, na verdade, seja em respostas nos testes, bem mesmo uma monografia? O ChatGPT produz, e como é que se pode obter a veracidade de informações contidas lá, se realmente foram criadas ou construídas pelo estudante ou não? Isso é um ponto que você traz que me lembra que eu devo alertar um seguinte tema. O ChatGPT, ele é um armazenador de informações. Pois. Mas quando ele não encontra a resposta, ele cria. Ou seja, você já está a viver situações em que o ChatGPT serviu como um agente de multiplicador da mentira. Da mentira. Né? Agora, para além disso, há um tema importante que é a ideia da verificação. Né? O ChatGPT, ele já tem uma aplicação dentro dele que me mostra se aquele produto foi criado pelo ChatGPT ou por qualquer outra inteligência artificial. Ok. Então ele cria, ao mesmo tempo ele conta que foi criado. Só que ele também já tem uma terceira ferramenta, que é aquele que consegue burlar a criação. Então ele faz parecer que não foi criado por ChatGPT. Então isso é um ponto. Agora, o que já é observado, inclusive sobre trabalhos de conclusão de grado, de graduação, etc., né? Trabalhos finais, etc. O texto que é criado pelo ChatGPT, ele nunca vem, ou quase nunca vem, com citações diretas. Né? Aquelas citações entre aspas. Vem sempre com citações indiretas, que são as ideias, segundo o Renault, não sei o que, papá, mas com palavras próprias. Isso já é uma informação para nós. Agora, como nós podemos nos defender? No caso, nós, professores, nós podemos explorar, para além do texto, uma conversa com o aluno. Isso já me aconteceu. De eu virar para o aluno e perguntar assim, e como que isso trouxe de conhecimento para você? Eu trouxe tal conhecimento, que era exatamente o contrário do que esse texto deveria trazer, de informação. Então, existem formas. Né? Nós temos que aprender a descobrir os fatos, né? A descobrir como começou. Quando começou a internet, as pessoas copiavam e colavam os textos da internet. Exatamente. Era muito simples. Além de você colocar em sites de busca, existem sites de busca até hoje para isso, Cão Farejador, Etunitim, etc. Nós tínhamos uma forma. Quando o texto era digital, você pegava esse texto, abria em Word, clicava e tentava transformar qualquer coisa. Ele desconfigurava inteiro, porque ele era copiado da internet, ele trazia comandos de internet. Bem, o impacto da inteligência artificial na sociedade é bastante notório, é visível isso, e gostava de saber do professor como é que podemos garantir que a inteligência artificial não amplifique desigualdades sociais. Eu não tenho essa receita, porque o problema da desigualdade social é um problema humano. Não é uma culpa nem a do ChatGPT ou etc. Pois é do ser humano. O ser humano gosta disso, porque o ser humano percebe que dessa forma ele consegue controlar o mais fraco. Né? Então, aí eu acho que nós precisamos pensar em políticas sociais, políticas de maior distribuição de renda, ou pelo menos de melhores condições iniciais, né? Um bem-estar social, etc, etc. Agora, que a política, que o ChatGPT já tem um impacto social, é fortíssima essa relação. Para você ter ideia, hoje eu dei uma aula de manhã sobre isso, e eu fiz um estudo nos últimos 20 dias, no principal portal de notícia do Brasil. Ok. E eu encontrei, nos últimos 20 dias, 38 notícias sobre o ChatGPT, no principal site de notícias, ou seja, quase 2 notícias por dia. Sabe quantas notícias eu encontrei sobre Moçambique nesses últimos dias? 20 dias? Não. 2 notícias. Eu estou a falar num ambiente, né, de aquecimento político-social. Exato. Né, num povo que é um país irmão. De alguma forma, nós temos uma conexão histórica. Então, a começar pelo próprio idioma. Então, é inaceitável. Não significa que as notícias do Brasil não têm interesse em Moçambique. Significa que tem muito interesse em inteligência artificial. Hoje mesmo saíram 3. Então, isso significa o impacto, dá para perceber aí o impacto dessa tecnologia
nos nossos cotidianos diversos e no cotidiano comum. Comum. E nesta mesma sequência de impactos, gostava de saber qual é o impacto da inteligência artificial na educação e no ensino, num contexto geral. Então, ainda é muito novo, né? O impacto que eu posso dizer que nós temos hoje é da utilização equivocada, da utilização irregular, né? Eu acredito que nós vamos ter muito impacto ainda. É algo que vai crescer muito na nossa vida, mas ainda não é possível mensurar, na verdade. Muito bem. Falávamos aqui a princípio com relação a Moçambique, principalmente, que é um dos países que não existe ainda políticas que possam regular o uso da mesma, mas gostávamos de entender, uma vez que estamos neste mesmo contexto, será que precisaríamos de leis mais rígidas para regular o uso da inteligência artificial atualmente? Creio que sim. E eu digo mais, essa preocupação não é uma preocupação só de Moçambique. Nenhum lugar do planeta hoje tem leis de regulação da inteligência artificial. A União Europeia está nesse momento a tentar desenvolver não uma lei, mas um programa que garanta um futuro pós-inteligência artificial para os cidadãos, ao mesmo tempo que tenha condições de diminuir o uso exagerado da inteligência artificial. De que forma? Criação de impostos. Então, se eu tenho um robô, eu vou pagar, no caso deles lá, €1 por mês, porque eu tenho na minha casa um robô que limpa a casa. Se eu uso o ChatGPT, a cada utilização eu vou pagar 10 centavos de euro. Qual é o objetivo disso? Na verdade, é fazer uma coleta de dinheiro. Pois. E esse dinheiro depois vai servir para pagar uma renda mínima para as pessoas que vão perder trabalho. Porque essas pessoas vão ter que continuar a comer. Então, exatamente. A pessoa que limpa a casa do fulano não vai mais limpar a casa. Não é mais uma pessoa que faz a limpeza da casa. Tem um robô lá, ela vai viver do quê? Ela vai comer como? Como? Né? Então, como ela vai sustentar sua família? Porque nós somos uma sociedade capitalista. Por mais socialista ou comunista que se queira ser, você envolve dinheiro. O capital tem uma importância. A comida custa, né? Então, é a busca por uma garantia de uma renda mínima. Então, já existe um estudo sobre isso, e ao mesmo tempo vai diminuir o uso exagerado. Quer dizer, eu não vou usar ChatGPT para tudo, se eu vou ter que pagar cada vez que eu usar, né, de impostos para o governo, não é para o dono do ChatGPT, é para o governo. Então, por que eu vou usar? Né? Mas isso não tem respostas ainda, porque quando envolve dinheiro, envolve disputas, né? de interesses, de tudo isso mais, porque uma vez que já é uma realidade o uso de inteligência artificial ou qualquer uma outra circunstância ou situação do gênero, podemos testemunhar situações em que existem ou metrôs ou carros que funcionam de forma automática, sem precisar de um motorista. Isso já é preocupante para a sociedade, porque já reduz aí já aumenta o desemprego. Os motoristas começaram a ficar sem emprego atualmente, como aqui citaste que os tradutores acabaram também, estão neste mesmo caminho de perder o emprego ou utilidade humana a quando desta mesma... Exatamente. Na verdade, eu me lembro quando saiu o ChatGPT, 3 dias depois, na época eu estava em Lisboa, e aí saiu uma reportagem no Público que falava assim, quando a sua profissão vai acabar? Era assim o título. E aí você entrava lá e tinha umas datas para acabar. Então, o jornalismo acabava com 2 anos do ChatGPT. Eles erraram nessa previsão, porque faz 2 anos e até agora tem jornalismo. Agora. Exato. Né? Mas eu me lembro que a analista de crédito, de finanças, para você fazer um empréstimo do banco, acabava com 3 meses. Continua existindo, mas vai ter uma hora que vai acabar. Se isso funcionar como eles querem, esse tipo de trabalho vai desaparecer. Jornalista não desaparece, porque nós podemos trabalhar no ChatGPT, na inteligência artificial, pela construção de uma notícia, de uma matéria de extrema qualidade técnica, mas ela não tem uma qualidade humana, porque a máquina não tem sentimento. Ela não vê uma criança sentir fome na rua e aquilo para ela é informação, é notícia que tem que ser uma notícia transformadora para acabar com a fome da criança. Né? Ela não tem essa preocupação, ela não vê um pôr do sol
com muita poluição. E aquilo gera e fala assim, putz, eu estou poluindo o planeta, eu preciso acabar com a poluição do planeta. Ela se preocupa, só que está um pôr do sol poluído e acabou. Então esse lado é insubstituível, mas certamente profissões vão desaparecer. Como desapareceram com a chegada do computador, como desapareceram com a chegada da internet e assim por diante. Cada vez que tem uma inovação tecnológica, você tem muito forte, você tem transformações. A Revolução Industrial mudou muito. Mudou muito. Né? Então, toda vez que você tem um processo muito forte de transformação, você altera. Gutenberg, quando criou Gutenberg, criou a prensa, na época você tinha os escritores dos livros, que eram todos livros manuscritos. Esses profissionais, eles deixaram de existir. Não exatamente no dia que chegou Gutenberg, porque na época que criou-se a prensa, quem sabia ler preferia comprar um texto manuscrito, um livro manuscrito, porque ele tinha dinheiro, e os que precisavam de um livro mais barato, mais econômico, que era o livro de Gutenberg, a Bíblia de Gutenberg, eles não sabiam ler. Então eles não iam ter como comprar. Exato. Tanto que o Gutenberg ele morre pobre e considerado um idiota, porque ele criou uma coisa que não servia para nada. E o que aconteceu? Na época. E até hoje, né, mas principalmente antes da internet, era o principal ambiente comunicacional, né, de registro, de transformação de informação, etc, etc. Os livros. Né? Então, só que os responsáveis pelos manuscritos deixaram de existir. Com a chegada da internet, os vendedores de livros, de enciclopédias, né? Na minha época de infância tinha enciclopédia, as pessoas passavam na porta da sua casa oferecerem enciclopédia. Tinha a Barça no Brasil, tinha a Delta Larousse, né? Que eram livros que você tinha para ter em casa. Agora você tem o Google. Esses vendedores de enciclopédia desapareceram. Mesmo aqui em Moçambique, os jornais nas ruas já não se pode ver. E consigo perceber ou ver jovens a usarem jornais para outras atividades, para encapar os livros, pegar jornais para encapar os livros, já não usam jornais para ler, porque já sabem que podem ir à internet e tudo isto mais. Acabou reduzindo significativamente o número de pessoas que viviam com base na venda dos jornais. Mas nós voltamos aí na segunda parte do nosso programa. Este debate está a ser bastante interessante sobre a inteligência artificial no processo de ensino e aprendizagem, aqui nos diálogos educativos, com a presença do professor Denis Porto Renaud, assim é que é. Nós voltamos dentro de um piscar de olhos. Perca-se, mas não perca a oportunidade de continuar aqui a assistir o nosso podcast com Altafo Ibrahimo. Nós voltamos dentro do piscar de olhos. Até já. Pense numa escola comprometida com o homem do futuro. E com um ambiente propício para fácil aprendizagem. Apresentamos para si o Colégio Pérsia, revestido de qualidades que impulsionam o processo de ensino e aprendizagem, lecionando o ensino primário e secundário. O Colégio Pérsia tem uma biblioteca equipada e pronta a responder à demanda do mercado, preparando estudantes para o ensino superior, laboratórios para as aulas práticas, pátio acolhedor e espaçoso, aulas extracurriculares de língua inglesa, informática, taekwondo e língua francesa. Estamos localizados no bairro Intaca 2, próximo à primeira rotunda da Estrada Circular. Olá, eu sou a Dulce Costa, quero convidá-lo a embarcar comigo rumo à construção de uma visão melhorada e simplificada do mundo da educação, formação profissional e escolha de carreira. Neste espaço, crianças, adolescentes e adultos têm voz. Não deixe de acompanhar o programa Descubra Comigo, aqui na Mindcast TV. Até já! Some say learning English is a tough challenge, while others believe that without the right approach, only a miracle can help. But is that really the case? Join us as we explore the different ways people in Mozambique have mastered English, breaking barriers, defying expectations, and proving that learning is always possible. My name is Tim Alfredo. Meet me every Wednesdays at 3:30 p.m.
for a close-up conversation on Chat Desk Unplugged, right here on Mindcast TV. Sabia que a arte é uma fonte poderosa de conhecimento? Junte-se a nós nesta jornada fascinante à volta do mundo artístico. Todas as sextas-feiras teremos convidados especiais que irão partilhar conosco os seus conhecimentos e experiências sobre o mundo da arte, aqui na Mindcast TV. Prometemos voltar e cá estamos para dar continuidade àquela que é a nossa conversa sobre a inteligência artificial no processo de ensino e aprendizagem. E para tal nós temos aqui a presença do professor Denis Porto Renault, que vai aqui naturalmente a conversar conosco para dar continuidade a esta abordagem. Falávamos aqui do impacto na sociedade e no trabalho e muitos trabalhos estão a ser reduzidos a nada, entre aspas, podemos assim dizer. Eu gostava de saber do professor Renault, até agora, quais são os setores mais afetados? Os setores mais afetados hoje pela inteligência artificial são especificamente as áreas administrativas de empresas, né, onde você tinha tarefas mais simples a serem feitas. Tarefas, obviamente, que utilizassem a internet e não o espaço físico, né, o exercício físico ali. Então, por exemplo, os consultores de crédito, os analistas de estoques, né, de armazéns, etc., os que faziam pequenas estatísticas de compra dos seus clientes na parte de vendas, são as áreas que estão sendo bastante afetadas. Também estão sendo afetadas áreas como, por exemplo, a de tradução de livros, né, ou de diagramação mesmo, de publicidade simples. Exato. Setores na fotografia, no campo da fotografia, por exemplo, na hora de você fazer um tratamento fotográfico de uma imagem no Photoshop, no Lightroom, você coloca isso no ChatGPT, ele vai ficar melhor. Ele fica melhor, sim. Agora, você já tem setores que começam a ser invadidos. Por exemplo, tem um sindicato nos Estados Unidos dos narradores de filmes, os que fazem a narração, né, a dublagem dos filmes. E esse setor está muito preocupado, porque eles, no ChatGPT, na inteligência artificial, no DeepSeek eu não vi isso, mas você consegue, em programas de inteligência artificial, pegar, por exemplo, o Robert De Niro e construir digitalmente uma voz similar à do Robert De Niro. E aí você pega e faz a dublagem pela máquina. Não precisa mais do dublador fazer. Ok. Isso daí é um problema, já começa a faltar trabalho para essas pessoas. Pois é, e queríamos perceber o quanto é que isso é prejudicial para a sociedade, porque podem existir situações de informações falsas, fake news, tal dito, em que podem naturalmente copiar a imagem do professor, dublar a voz do professor e poderem partilhar essas informações nas redes sociais e tudo isto mais. Como é que isso pode ser, o quanto pode ser prejudicial para a sociedade? Bom, tem duas formas, né? Primeiro, a falta de emprego, nesse caso, que parece ser mais evidente. Isso daí já é um fato e isso daí é um problema, porque a sociedade precisa de um equilíbrio econômico, né? E social. Agora, nós temos um outro lado, que são as fraudes. Então, por exemplo, já é orientação do meu banco no Brasil, eu tenho uma conta num banco chamado Banco do Brasil, que eles deram orientação para os clientes para que não atenda chamadas telefônicas que digam que sejam do banco e que não respondam a questionamentos. Porque o que eles estão a fazer? Eles estão a telefonar para as pessoas, os grupos, né, de marginais aí, mal intencionados, a telefonar para as pessoas. A partir dessa voz, eles pegam o seu tom de voz, constroem uma mensagem sua pedindo auxílio financeiro, e depois eles conseguem entrar no seu telefone celular, copiar todos os seus contatos e manda do seu próprio telefone celular uma mensagem via WhatsApp para os seus amigos, pedindo, por favor, faça uma transferência financeira que eu estou a precisar, não sei,
$500 e tudo e tal. E essas pessoas, alguns transferem. Porque Na escutaram a inocência, porque voz. escutaram a voz e não tem essa capacidade de poder fazer esta análise de se é ou não verdadeira e tudo isto mais. Exatamente. Por isso que quando eu atendo o telefone, qualquer telefone, que não seja identificado, porque se é identificado, minha esposa me telefonou, vou atender normalmente. Mas quando alguém me telefona de algum número que eu não sei, eu altero minha voz hoje em dia para falar. Porque é um fato, isso é um fato. E você fala assim, mas isso é impossível. Não, eu já vi vídeos por exemplo, de um principal pivô do telejornal brasileiro, que chama-se William Bonner, aparece vídeo dele, um vídeo de algum fato, e a voz dele fazendo a narração. A voz é idêntica, mas não é dele. A voz foi reconstituída, porque a voz dele está na internet, está na televisão, todos os dias. Né, e conseguiram reconstituir e construir um diálogo que não tem nada a ver. Por exemplo, ele falando que apagaram o fogo do sol, qualquer coisa idiota assim, e aí aparece lá, vídeos de piadas, né, apagaram o fogo do sol, aí aparece o sol acabando com o fogo, né, e a voz é dele, só que não é ao mesmo tempo. Né, então você acredita que é dele. Então isso é um problema. Então há uma necessidade de advertirmos aí as pessoas que estão em casa para terem um bocadinho de tempo para verificar a informação que estão a receber, a entidade também que está a trazer a informação, porque podem circular informações falsas, como disse, fake news, ou podem naturalmente fazer-se passar de nossos parentes pedindo dinheiro. Exatamente. Ou dando informações que não são verdadeiras, o que pode trazer vários problemas à sociedade. E com isso, existe, e trazendo-me essa história aqui, estes exemplos, existe o risco de criarmos uma inteligência artificial com objetivos que não estão alinhados aos interesses humanos. Totalmente. Na verdade, existe um filme de 1968, chama-se 2001, Uma Odisseia no Espaço, de um cineasta chamado Stanley Kubrick. Em 1968, ele cria um filme e o segundo trecho, o trecho principal do filme, baseia-se numa eventual inteligência artificial. Era uma espaçonave, um foguete que estava a voar pelo espaço, e ele tinha um computador de bordo que comandava tudo, que chamava-se HAL, H-A-L, okay. Que são as letras que antecedem as letras IBM. Okay. Era o grande perigo da época, IBM. Né? E esse computador, eu vou dar um spoiler, né, que chamam, contar a história do filme. Esse computador, vocês não vão querer assistir mais, né, mas esse computador, ele num determinado momento, ele tinha a inteligência artificial, que nós chamamos agora de generativa. Né? Ele cria uma vontade própria, ele começa a ter raiva dos seres humanos e ele acaba com a humanidade. Então, moral da história, ele fala isso em 1968. Eu não creio... Na verdade, é muito fácil acabar com a humanidade. Né? A inteligência artificial, ela tem o controle dos ambientes artificiais. E não consegue vir aqui, entrar nessa sala e nos matar. Mas, pelo menos enquanto não tem aqueles robôs, aquelas coisas todas. Mas, por exemplo, ele tem o controle da sala de comando das bombas nucleares dos Estados Unidos e da Rússia. Está tudo conectado em alguma forma na internet ou em alguma conexão. Se ele, amanhã ou depois, a inteligência artificial constrói uma vontade própria, isso é um pensamento, obviamente, bastante catastrófico, bastante apocalíptico, mas risco existe. Ele resolve disparar as bombas nucleares. E acaba o mundo. E o quanto isso é perigoso para a sociedade. Total. Basta 4 bombas dessa, de cada lado, acabou o mundo. E acabou o mundo. Em poucos meses. E olhando para esta história bastante profunda, como é que podemos regular o uso da inteligência artificial sem impedir também o processo de inovação? Então, é porque a inovação, ela não é um problema. A inteligência artificial em si, ela não é um problema. O problema é o que nós fazemos com ela. Né? Então, eu acho que é ter consciência mesmo, né? Buscar uma consciência. A regulação, eu não consigo imaginar isso possível na humanidade. Isso é possível em Moçambique, isso é possível no Brasil, mas não no mundo como um todo. Né? Se você vai para Mianmar, talvez você não consiga
ter acesso lá. Eles têm um problema interno lá muito grande, inclusive de acessibilidade. Vai para a Coreia do Norte, você não tem condições de regular. Vai para a própria Rússia ou para os Estados Unidos, a regulação é se eles quiserem. Então, eu vejo mais como uma conscientização, uma necessidade de conscientizarmos que existem limites para isso. Como tem limites para a energia atômica. A energia atômica, ela é maravilhosa. A energia atômica, ela é limpa. A energia atômica, ela não polui, né? Não muito. A energia atômica, ela tem uma capacidade grande de produtividade. O problema é que, junto com a energia atômica, veio a bomba atômica, né? E aí a bomba atômica é que pode acabar com o mundo. Tem mais de 3.800 ogivas nucleares disponíveis no planeta. Se nós considerarmos Estados Unidos, Rússia, França, Inglaterra, eu não lembro quais mais países tem, né? Mas esses 4, acho que Irão também está, né? Se essas bombas explodem, acaba, não é só o planeta Terra, acaba muito mais coisa além do planeta Terra. Então, olha só, a coisa tão boa que é a energia atômica, ela pode destruir tudo. É a mesma coisa. Então, tem que ter conscientização. Acho que essa é a palavra. Porque se quiserem, vão fazer besteira. E uma vez que a inteligência artificial, que estamos aqui a vivenciar, que estamos aqui a testemunhar a existência da mesma, está a criar tudo isso. Será que há tecnologias emergentes que podem superar? Eu não consigo imaginar em tecnologias das quais nós temos acesso, eu não consigo imaginar uma tecnologia que supere a inteligência artificial. Creio, assim, se eu começar a tentar vislumbrar, sonhar, etc., aí talvez a tecnologia da transposição, né? Eu consigo me decodificar, saio de Moçambique e chego no Brasil em 3 segundos, né? E não em 27 horas. Eu chego na minha casa, eu demoro daqui, saio daqui amanhã às 3h30 da tarde. Eu vou chegar na minha casa 27 horas depois. Né? Então, isso seria uma tecnologia aí que podemos dizer emergente, superior à tecnologia da inteligência artificial. Porque, na verdade, o que nós estamos a dizer? De desmaterializar algo e rematerializar. Agora, tecnologia da internet assim mesmo, que envolva ambientes digitais, eu não consigo imaginar uma tecnologia tão revolucionária. Muito bem, estamos aqui em debate e em conversa com o professor Denis Porto Renault, quando do tema introdução inteligência artificial no processo de ensino e aprendizagem. Deixe ficar o seu comentário aí no Facebook, no YouTube, quando desta nossa abordagem daquilo que você acha e acredita o que seria inteligência artificial e o quanto pode nos ajudar e o quanto também pode nos prejudicar quando desta existência de inteligência artificial no processo de ensino e aprendizagem. Bem, podia aqui nos deixar algumas sugestões daquilo que seria o uso de forma moderada quando da inteligência artificial nos dias atuais? Sim. Por exemplo, você vai escrever um texto, né? Você pode escrever esse texto e colocar no chat GPT, no DeepSeek, em outros programas de inteligência artificial menos fortes, mas igualmente bons, esse texto para pedir uma primeira opinião, por exemplo. Esse meu texto está bom? Ele está completo? Ou ele está superficial? Né? Ou, por exemplo, eu lançar um desafio na inteligência artificial para que ela possa compartilhar comigo informações para além das que eu já tenho. Informações para além das que eu já tenho sobre determinado tema. Eu também posso colocar fotografias da minha família, vídeos da minha família e utilizar esses ambientes para melhorar a qualidade das imagens que eu fiz, seja foto, seja vídeo. Eu posso pedir um auxílio da inteligência artificial, por exemplo, para falar assim para mim, bom, eu tenho uma viagem para Paris, o que você me recomenda, inteligência artificial? E ele vai te indicar, né, ele vai perguntar para você que tipo de passeio você quer. Você quer passeios grátis, passeios sofisticados, passeios econômicos, passeios gastronômicos, passeios históricos. Aí você define e ele vai te ajudar.
Agora, fazer com que a inteligência artificial realize algo que é da sua expertise, da sua capacidade principal, isso é um erro, porque você vai desaprender, você vai deixar de saber o que você fazia. Muito bem. Até então, quais são os avanços mais promissores na inteligência artificial atualmente? Então, mais promissores é a tal da inteligência artificial generativa. Né? Agora, eu me preocupo muito com ela, né? Até que ponto é um promissor positivo ou promissor negativo. Mas o foco agora é desenvolver uma inteligência artificial generativa. Né? E se isso acontecer, aí nós vamos ter que nos preocupar, que é a tal da inteligência artificial ser autônoma na geração de autoprogramação, porque ela é programada, como nós somos programados por nós. Só que a nossa programação tem a ver com livre-arbítrio, tem a ver com não sei onde que fica nosso HD. Seja como for, a internet, a inteligência artificial, ela tem já está a conseguir fazer algumas atividades de autoprogramação, que é a inteligência artificial generativa. Muito bem. Neste mesmo contexto, como é que avalia o uso da inteligência artificial no Brasil? Ela está, assim, a todo vapor, ainda muito iniciante, né? Ela está no viver um começo mesmo de uma inteligência, de uma utilização, mas está a todo vapor no sentido de vamos tentar utilizar, vamos fazer, vamos utilizar, vamos descobrir a inteligência artificial. Tanto nas escolas quanto nas empresas, a inteligência artificial ela já é uma realidade lá. É irreversível. É irreversível. E como aqui diz que em nenhum canto do planeta existe alguma lei que regule o uso, mas acredita que deveria existir para poder moderar, para poder controlar aquilo que seria o desuso, podemos assim usar este termo, porque aplicando algumas leis, como algumas taxas a serem pagas e tudo isto, mas isso podia moderar com que as pessoas pudessem usar de forma excessiva ou de forma negativa ou para produzir informações que não são do interesse humano ou do interesse da sociedade. Exatamente. Hoje não há um plano muito específico de regulação. Existem tentativas, existem experimentações, existem debates sobre esse tema, mas uma real regulação não há. Né? E isso é importante ter, porque, vou dar um exemplo, nós temos 20 anos, mais de 20 anos de redes sociais, e elas nunca foram reguladas. Agora, pouco tempo atrás, começou a ter um plano ou outro de regulação. A União Europeia já tem um plano de regulação, né, de redes sociais, etc., a regulação da internet. Né? O Brasil não tem ainda estão em busca de uma regulação, e aí você tem a desinformação como o principal vírus da humanidade. A desinformação ela consegue superar, em termos de periculosidade, superar a Covid-19, que foi o vírus com o qual nós convivemos um tempo. Ainda convivemos, né? Mas muito mais baixa a incidência. Então, a regulação vai ser fundamental. Não sei se vai resolver com todos os problemas, mas vai diminuir, vai amenizar alguns desses problemas. E quais seriam os perigos excessivos, os perigos do uso excessivo da inteligência artificial? Como em forma de últimas considerações, na verdade, e também as sugestões que pode dar aqui para um uso moderável ou moderado deste mesmo uso da inteligência artificial? O uso excessivo, ele tem um grande problema, que é tornar a nossa existência obsoleta. Nula. Ou seja, nula. Não servimos para nada mais. E quando não servimos para nada, nós podemos desaparecer. Na verdade, nós vamos desaparecer se isso acontecer, pouco a pouco. Né? Vamos desaparecer porque tem gente sem trabalho, sem comida, e essas pessoas sem comida vão virar mais agressivas. Falo que o ser humano é igual ao leão. Pois. O leão, se ele tiver com a barriga cheia, você passa ao lado dele... Ele não faz nada. Não faz nada. Eu nunca passei. Né? Mas eu tenho certeza que ele, se não vai fazer nada, pelo menos ele não vai sair à caça. Né? Ele vai à caça quando ele tem fome. A mesma coisa o ser humano. Se o ser humano tem fome, a situação está ótima. Começa a sentir fome, começa a ter violência. Vou dar um exemplo na Europa. Europa, por muitos anos, Portugal era um dos países mais tranquilos do mundo. Lisboa era uma das cidades mais tranquilas para se viajar, das grandes cidades do planeta. E hoje está uma situação econômica muito difícil lá, né? De moradia em especial, mas também de comida. Desde o início da guerra, da invasão dos russos à Ucrânia, a situação começou a ficar difícil.
Hoje você tem violência em Lisboa, você tem violência em Portugal, você tem violência na Europa. Então, em algum momento, essas pessoas que estão sem trabalho e sem comida vão começar a agredir. Vai chegar uma hora que nós vamos acabar por nós mesmos, né? Então, é fundamental ter uma preocupação sobre isso, né? Como eu falei, é inevitável. Nós não vamos mais retroceder, vai ser inteligência artificial para sempre, mas ela tem que nos ajudar, não nos substituir. Se ela nos substituir, então significa que nós podemos desaparecer, né? E um uso mais contido, na verdade é isso, é você buscar um apoio nela, mas de vez em quando você lembrar e exercitar as suas próprias capacidades, né? Então, por exemplo, eu tenho o Google Maps no meu carro, mas eu não ligo sempre. Às vezes eu tento em tal lugar, vou viajar, vou sem mapas. E aí eu vou sem mapas. Eu exercito a minha inteligência. Eu vou fazer fotografia, eu fotografo, mas na modalidade manual. Ou fotografo em fotografia analógica, porque daí eu retorno às minhas capacidades iniciais. Vou dar um exemplo. Um dos grandes problemas dessa sociedade moderna é o Alzheimer. Ok. Né? E o Alzheimer, que é o esquecimento. Uma das melhores receitas para o Alzheimer é brincar com aquelas, não sei como se chama em Moçambique, no Brasil, eram palavras cruzadas. Né? Que eram palavras aqui, as colunas, você tem que descobrir e tal, no papel. Então, um dos melhores, esse e Sudoku, que é um jogo de raciocínio. Exato. Né? Esses jogos, eles são inibidores do Alzheimer. Né? Eu tenho um amigo, por exemplo, que uma outra doença que é comum hoje em dia, que é Parkinson. É um professor da universidade que é meu amigo. Qual é a receita do médico? O que seria Parkinson? Parkinson que fica tremer assim as mãos, sabe? Que você começa a ter você não tem mais o controle das mãos, treme as mãos, treme o braço, você não consegue falar e assim por diante. É uma doença. Tem um filme chamado De Volta para o Futuro, não sei se você já viu esse filme. Volta para o da Futuro. minha época, você não deve lembrar. Acho que já vi, do senhor com um neto, parece. E um parece cabelo branco, do cabelo que é um branco, cientista exatamente, maluco, isso. Um cientista, exato. Aquele ator que faz o rapaz, o Michael J. Fox, Sim. ele tem Parkinson. E ele não consegue dar entrevistas hoje, ele não consegue falar, não consegue andar corretamente. Mas ele tem há muitos anos já. E esse meu amigo, que é um professor de idade já na minha universidade, ele está com essa doença. O médico receitou a ele que ele pare de usar computador, que use a escrita manual. Então, esse tipo de exercício é importante. Então, a mesma coisa é você tentar fazer, de vez em quando, mesmo que você esteja usando muita inteligência artificial, que você use a sua inteligência, para que ela volte a funcionar. Porque se ela deixar de funcionar, você também deixa de acaba funcionar. desativando o campo de criação humana. Exatamente. Que é o nosso diferencial. Porque qual é a nossa diferença? Existem duas diferenças entre o ser humano e os animais. O raciocínio lógico. Né? E o outro é o desejo pela maldade. O raciocínio lógico é um ponto positivo nosso. O desejo pela maldade é péssimo. Então, se for para esquecer alguma coisa, que não seja o raciocínio lógico. Que nós paremos de ser maus, né? Porque o ser humano é o único ser do planeta que mata por prazer, que destrói por prazer, né? Que faz essas maldades todas, o sofrimento do outro é um prazer para ele. Né? Falávamos do leão. O leão pode estar ao lado de outros animais tranquilamente. Na hora que ele tem fome, ele vai caçar. Na hora que ele não tem fome, está tudo bem, estão todos em conjunto. Então, que o ser humano, se tiver que deixar de fazer alguma coisa, que seja deixar de fazer mal, e não de usar o raciocínio. Então, recomenda que muitas das vezes, algumas vezes, temos naturalmente que poder explorar e usar um pouco mais da nossa capacidade humana, mesmo tendo acesso a um computador conectado à internet e ter acesso livre ao chat GPT, entre outras ferramentas que podem facilitar a vida do homem. Recomenda que uma das formas de regular este uso excessivo é podermos usar a nossa capacidade humana, se for para localizar um sítio, que a gente vá como fazíamos antigamente. Exatamente.
Exatamente. A gente vai, se for para criar um relatório, que a gente crie como criávamos antigamente. Exatamente. Não estamos proibidos de usar a inteligência artificial, porém, que a gente crie este hábito de fazermos esse balanço, este equilíbrio entre a inteligência artificial e a inteligência humana, que na verdade, no final do dia, é realmente um só elemento, mas estamos aqui a debater a quando disto. E este debate está sério. Eu gostava de ficar aqui horas e horas, se não dias, a conversar com o professor Renan a quando de várias temáticas, porque para além de ser um debate, é um grande aprendizado para mim, em especial, e também para quem nos assiste desse lado de casa. Considerações finais, professor Renan, porque estamos mesmo a findar do nosso podcast, do nosso debate. A minha consideração final, ele tem uma conexão com a inteligência artificial, mas na verdade tem a ver com a vida, né? Eu gostaria de deixar aqui uma mensagem de esperança para todos nós, para todos que estão a assistir, de esperança como espécie humana, ao mesmo tempo como cidadão, né? A realidade de Moçambique é diferente da realidade do Brasil, mas todos nós temos problemas, então esperança nesse sentido, e também de esperança profissional. Creio que há muitos jovens que assistam esse programa, né? Que vocês nunca se esqueçam que para você chegar no topo você tem que subir degraus, e os degraus eles têm que ser subidos um a um. Então, é muito comum hoje, isso eu falei para minha filha semanas atrás, uma filha que eu tenho, jornalista, tem 27 anos e trabalha com inteligência artificial, inclusive hoje, né, como ferramenta de colaboração e não como uma ferramenta principal. Né? Para você conseguir as suas conquistas, você tem que subir degrau por degrau. Se você pular um degrau, você vai se desequilibrar e em algum momento você vai cair. Aqueles degraus e mais alguns, né? Então, deixo aqui uma mensagem de esperança. E que nessa subida de degraus, que não busquem o caminho mais fácil, e sim um caminho mais sólido e mais ético. Certamente, nesse caminho mais sólido e mais ético, não tem espaço para a inteligência artificial como uma ferramenta principal. Ela tem espaço como uma ferramenta complementar, porque a ferramenta principal continua a ser o cérebro. Gostava de cumprimentar, mandar alguma saudação a quem nos assiste, à família? Sim. Eu gostaria de mandar a família não, na verdade, aos comunicadores, aos jornalistas. A família eu vou falar quando eu chegar no hotel. Né? Mas aos comunicadores, aos jornalistas, que nunca esqueçam da sua principal missão como jornalista, como comunicador, que é transformar o mundo num mundo melhor. Eu acho que essa é a grande saudação eu quero deixar e uma conversa específica para esse grupo. Muito obrigado. Assim foi o nosso debate, a nossa conversa com o professor Renan a quando da inteligência artificial no processo de ensino e aprendizagem, que foi bastante rica de conhecimento e experiências vivenciadas. Eu sou o Altafo Ibrahimo, a sua melhor companhia de todas as terças-feiras, e estarei sempre aqui para trazer o melhor do debate ligado à educação. Não perca, aliás, perca-se, mas não perca a oportunidade de estar sempre ligado aos diálogos educativos aqui na Mindcast TV. Eu volto na próxima terça-feira. Até já.